Isto hoje é só para quem sente o Porto na pele, para quem vive cada minuto com o coração aos saltos, para quem vibra com um corte, um golo, uma palavra dita no balneário ou no microfone. Porque o que se passou esta semana não é normal, e tu vais querer viver cada segundo desta viagem comigo. Tenho 5 notícias absolutamente incríveis para te contar, 5 momentos que mostram tudo aquilo que é o nosso Porto: desobediência com coragem, confiança a crescer jogo após jogo, verdades ditas sem medo dentro de campo, uma guerra contra a Liga que não tem vergonha nenhuma e uma lenda que, com poucas palavras, voltou a acender a alma azul e branca. Hoje vais sentir tudo: o orgulho, a raiva, a emoção, a esperança. Vais gritar com o ecrã, vais apertar os punhos, vais sorrir no fim. Mas para isso, tens de ficar até ao último segundo. Deixa já o like, ativa o sininho e subscreve o canal, porque isto não é jornalismo, isto é Porto. E a primeira notícia é uma desobediência, mas daquelas que só os grandes têm coragem de cometer e que mudam tudo num instante. Foi no último minuto, no fim de tudo, quando o empate já parecia inevitável e os adversários se preparavam para festejar um ponto roubado. Foi nesse instante que o instinto falou mais alto. E o instinto tinha nome: William Gomes. O miúdo recebeu a bola e ouviu, ao longe, a voz do Mister Farioli a gritar: "Cruza!" Mas não cruzou. Olhou para a baliza, sentiu a confiança a ferver-lhe no sangue e fez o que poucos teriam coragem de fazer naquele momento. Chutou. Contra tudo, contra todos, contra a própria ordem do treinador. E marcou. Sim, Farioli confirmou no fim do jogo. Disse, sem rodeios. Pedi-lhe para cruzar, mas ele decidiu chutar, e fez bem. É este tipo de jogador que o Porto precisa. Alguém que ouve o treinador, respeita o grupo, mas quando vê a baliza, vê a oportunidade, tem a ousadia de decidir. E essa decisão valeu uma vitória na Liga Europa, fora de casa, num jogo duríssimo, daqueles que só se ganham com alma. Mas atenção, o jogo foi tudo menos fácil. O Salzburgo entrou com tudo, pressionou alto, deu intensidade ao jogo desde o primeiro minuto. O Porto sentiu dificuldades, teve momentos de instabilidade e a vitória não caiu do céu. Foi arrancada com unhas, dentes e sofrimento. Farioli preparou cada substituição como se fosse uma jogada de xadrez. Zaidu já não conseguia dar mais um sprint, estava rebentado, e o banco estava pronto para reagir. Mas foi nos detalhes que se fez a diferença, porque a entrada de Gul foi um dos pontos altos da noite. O treinador não poupou nos elogios. O seu poder na pressão foi impressionante. E não foi só frase feita, foi verdade. Gul entrou com vontade, rasgou a defesa contrária, recuperou bolas, criou desequilíbrios e mudou o ritmo do jogo. É daqueles que não pede licença, entra e parte tudo. Mas o momento da noite, claro, foi o golo. A bola a entrar, o banco a explodir, todos a correr para celebrar com William e o banco do Salzburgo em choque. E ali, naquele segundo, percebeu-se tudo: esta equipa acredita. Esta equipa vai até ao fim. E há um detalhe que ninguém pode ignorar. Quando a tensão no banco começa a subir, quando Farioli está mais sério do que o normal, os jogadores sabem o que fazer. Ligam uma música. Uma específica. Para o provocar, para o relaxar, para o fazer sorrir. É nestas pequenas coisas que se vê o espírito. Isto não é só uma equipa, é uma família. E quando uma família acredita junta, vibra junta, sente o momento como um só, tudo é possível. Foi um jogo de sofrimento? Foi. Mas foi um jogo Porto. Porque não nos agarramos à sorte, agarramos-nos à coragem, ao instinto, à ousadia. E foi isso que fez a diferença. William não desobedeceu por vaidade, desobedeceu por sentir. Por saber que aquela era a jogada. E acertou. E é por isso que este golo vai ficar, porque não foi só um golo. Foi uma afirmação. Mas se achas que este momento foi grande, espera até ouvires o que o próprio William disse no fim. Porque o que vem a seguir mostra que este miúdo não tem só talento, tem cabeça, tem humildade e tem confiança. Ele podia ter falado do golo. Podia ter falado do remate, do momento em que decidiu desobedecer ao treinador, do estádio em silêncio enquanto a bola beijava a rede. Mas não. William Gomes, com uma calma quase desarmante, olhou para a câmara e disse: "A confiança é o mais importante." E ali, nesse instante, percebemos que este miúdo não é só mais um talento. É mentalidade. É maturidade. É Porto. Sim, está feliz pelo golo. Claro que está. Mas mais do que isso, está feliz pelo jogo da equipa, por ter conseguido vencer um adversário duríssimo,
fora de casa, numa competição que exige o máximo em todos os detalhes. E o que ele disse a seguir arrepia. Vamos ao limite em todos os jogos. Palavras de quem sabe o que custa estar lá dentro. Palavras de quem não está iludido com os resultados, está comprometido com o processo. William sente o peso da camisola, mas não treme. Assume que está com pontaria, que os colegas lhe passam confiança, que cada vez que tem espaço, arrisca. Mas sempre com os pés no chão, sempre com foco total no jogo a jogo. Não há vaidade no discurso. Não há ego. Há uma vontade pura de ajudar o grupo, de seguir a crescer, de continuar a marcar. Mas sempre com consciência, temos de manter a confiança e seguir com vitórias. Este miúdo está ligado à corrente. E a verdade é que o golo que marcou não foi um acaso. Foi um reflexo daquilo que tem mostrado: frieza na decisão, força na execução, cabeça limpa. É raro ver alguém tão novo, com tanta responsabilidade às costas e com uma leitura tão clara da realidade. Ele sabe que o Porto não pode vacilar, que cada ponto na Liga Europa é precioso, que cada minuto é uma batalha. Mas o mais impressionante é que ele não fala como um jovem que ainda está a tentar provar valor, fala como um líder silencioso. Um daqueles que fala pouco, mas quando fala, diz tudo. E os adeptos sentem isso. Sentem que este não é só um momento de forma, é o nascimento de uma referência. Alguém que pode marcar uma geração. É por isso que quando William fala em confiança, nós ouvimos fé. Quando ele fala em pés no chão, nós ouvimos estrutura. Ele está pronto. E nós estamos com ele. E é nestes jogadores que se constrói o futuro. Com cabeça fria, coração quente e olhos sempre postos na baliza. William Gomes está a crescer a olhos vistos e está a puxar o Porto consigo. Mas enquanto ele inspira, há outro que avisa. Porque mesmo com vitórias, há quem esteja lá dentro a dizer, olhos nos olhos, que nem tudo está bem. E o que Killier disse depois do jogo vai deixar qualquer adepto com os nervos à flor da pele. Nem todos falam assim depois de uma vitória. Nem todos têm a coragem de dizer o que muitos pensam e poucos têm peito para assumir, mas Killier teve. Em vez de se esconder atrás do resultado, em vez de repetir clichés ou mascarar problemas, ele olhou de frente para a realidade e disse com todas as letras: temos de mudar coisas no nosso jogo. E estas palavras, ditas no calor do pós-jogo, não são só um aviso, são um grito. Porque sim, ganhamos. Sim, foi no último minuto. Sim, foi uma explosão de alegria. Mas por trás dessa euforia, quem vive o jogo por dentro sentiu que havia ali falhas, buracos, desequilíbrios. E o Killier, que andou lá dentro, que sofreu, que teve de dobrar colegas, cobrir espaços, disputar cada bola como se fosse a última, sentiu isso na pele. Foi um jogo duro. Muito duro. O Salzburgo apertou, pressionou, criou dificuldades desde o início. E embora o Porto tenha resistido, tenha mostrado alma, tenha ido buscar a vitória na raça, a verdade é que o controlo nunca foi total. E Killier, com uma sinceridade rara no futebol moderno, expôs isso com naturalidade. Foi uma grande noite porque ganhamos, mas foi um jogo complicado. Disse ainda mais que essa vitória só foi possível porque jogámos como equipa, porque acreditámos até ao fim. Mas que, para o futuro, para continuarmos a ganhar, há mudanças que precisam de acontecer. Estas declarações não são críticas soltas. São palavras de liderança. São palavras de quem quer mais. De quem sabe que, para chegar longe, não basta sobreviver aos jogos, é preciso dominá-los. E ele vai mais fundo. Diz que esta vitória dá energia, que alimenta a crença de que tudo é possível, mas ao mesmo tempo deixa claro, se não afinarmos certos aspectos, podemos pagar caro mais à frente. E é aqui que a responsabilidade entra. Porque este tipo de discurso exige resposta da equipa, do treinador, da estrutura. Killier não está a lançar culpas. Está a chamar à realidade. Está a dizer que não podemos deixar que a emoção das vitórias nos faça esquecer onde ainda estamos a falhar. E todos os portistas que viram o jogo sabem exatamente do que ele fala. Posse inconsequente em certos momentos, dificuldade em controlar o meio-campo, erros de posicionamento, lentidão na transição defensiva. Coisas que, contra um adversário mais eficaz, podiam ter custado caro. Mas, ao mesmo tempo, é reconfortante saber que há jogadores dentro do balneário que veem isto. Que não se acomodam. Que não se embriagam com os 3 pontos. Killier mostrou que, para ele, o Porto tem de ser mais do que competitivo. Tem de ser dominante. E é isso que os verdadeiros campeões fazem.
Vencem, mas querem sempre melhorar. Agora, com 3 jogos em 7 dias, com um calendário assassino e um clássico ao virar da esquina, não há margem para disfarces. É o momento de corrigir, de ajustar, de crescer. E com jogadores como Kewyer a puxar o grupo para cima, com verdade, com exigência, com ambição, o caminho continua aberto. Mas o que vem a seguir não é uma crítica. É um combate. Uma guerra declarada. Porque o que a Liga fez ao Porto com este calendário é escândalo puro. Isto não é azar. Não é coincidência. Não é logística. É perseguição. É sabotagem. É um ataque direto ao Porto por parte de quem devia proteger o futebol português, mas que, mais uma vez, mostra que quando se trata do Dragão, vale tudo. A Liga decidiu, de forma unilateral, à última hora, sem respeito, sem diálogo, sem critério, adiar o jogo contra o Aroca de domingo para segunda-feira. E com essa simples decisão, obrigou o Porto a fazer 3 jogos em 7 dias. 3 jogos. Com um europeu pelo meio. E com o clássico frente ao Benfica logo a seguir. É um escândalo. É ilegal. E o Porto não se calou. Em comunicado oficial, o clube foi direto. A decisão viola o regulamento das competições. Está lá escrito, preto no branco. Não se pode reagendar um jogo para as 30 horas seguintes se um dos clubes tiver compromisso europeu na semana seguinte. E mesmo assim, fizeram. Passaram por cima das regras como se o Porto fosse um clube menor, sem voz, sem peso, sem história. Mas nós não somos isso. O clube ponderou apresentar um procedimento cautelar. E podia tê-lo feito. Mas preferiu proteger os jogadores, a estabilidade da equipa, a preparação para o que aí vem. Vai a jogo, mas deixou o recado. E o mais grave é o motivo do adiamento. Não foi uma questão de força maior como tentam vender. Foi a Feira das Colheitas. Um evento popular em Aroca. Com barracas. Com música. Com muita gente na rua. E como a PSP e a autarquia disseram que seria difícil garantir segurança, a Liga ajoelhou-se. Ajoelhou-se perante a feira. O Porto, com todo o seu historial europeu, com o nome de Portugal às costas, com um jogo decisivo pela frente, foi sacrificado por causa de uma festa popular. Mas há mais. Porque se fosse outro clube, com outras cores, com outra influência, será que esta decisão tinha sido tomada? Será que a Liga tinha sido tão rápida, tão decidida, tão inflexível? Os adeptos não são parvos. Nós sabemos ler nas entrelinhas. Sabemos ver quando nos tentam travar com armas sujas. E esta é só mais uma. Mais uma entre tantas. Desde nomeações de árbitros a castigos absurdos, a decisões que ninguém entende. O padrão é claro. Mas atenção, podem empurrar jogos. Podem alterar datas. Podem mudar as regras a meio. Mas não nos tiram a vontade. Não nos tiram a raça. Não nos tiram o Porto. O que fizeram esta semana é indigno. É vergonhoso. Mas também serviu para unir ainda mais os portistas, porque quando tentam calar o dragão, o rugido só fica mais forte. Agora é hora de mostrar quem somos. Dentro de campo. Fora dele. Em cada lance, em cada cântico, em cada minuto de jogo. E se pensavam que nos iam quebrar com um calendário assassino, mal sabem a força de um grupo que vive o Porto como se fosse a última coisa do mundo. E enquanto eles brincam com regulamentos, nós seguimos com os olhos no objetivo. Com os pés na terra. E com a alma no lugar certo. E se ainda te resta dúvida de que o Porto é diferente, ouve o que Rui Barros disse esta semana. Porque bastaram poucas palavras para incendiar o coração de todos os que sentem esta camisola. Há vozes que não precisam de gritar para se fazerem ouvir. Há nomes que não precisam de apresentações para se imporem. E há símbolos que, mesmo depois de décadas, continuam a representar tudo o que é ser Porto. Rui Barros é isso tudo. Foi ele quem representou o clube no sorteio da Taça de Portugal. Não foi por acaso. Não foi protocolo. Foi escolha. Porque quando o Porto quer mostrar o que sente por esta competição, envia um dos seus maiores, um campeão europeu, um homem de balneário, de bancada, de história viva do clube. E o que ele disse ficou a ecoar em todos nós. Há que respeitar o celuricense. Podia ter sido condescendente. Podia ter falado já do jogo seguinte. Podia ter dito que o Porto tem a obrigação de ganhar. Mas não. Rui Barros sabe como funciona a taça. Sabe que as surpresas acontecem quando se baixa a guarda. E sabe que o respeito pelo adversário é o primeiro passo para a vitória. E isto
é ser Porto. É olhar para uma equipa do Campeonato de Portugal e não pensar já está ganho. É preparar o jogo como se fosse uma final. É transmitir essa mentalidade ao grupo, aos mais novos, aos reforços, a todos os que vestem esta camisola pela primeira vez. Rui Barros passou essa mensagem como só ele sabe, com humildade, com classe, com aquela firmeza de quem já passou por tudo e nunca perdeu o foco. O Celuricense chega a esta fase com mérito. Lutou, venceu, sonhou. E vai encarar este jogo como o maior da sua história. E o Porto tem de responder com a mesma intensidade, com seriedade, com respeito, com ambição. E se passarmos, e temos tudo para passar, o caminho continua. Rio Ave ou Sintrense esperam na próxima ronda. Mas nada disso interessa se não entrarmos com a atitude certa desde já. E essa atitude está espelhada nas palavras de Rui. Está no tom. Está no olhar. Está no peso da responsabilidade. É mais do que discurso, é herança. É cultura de clube. É Porto no seu estado mais puro. Enquanto lá fora tentam sabotar o nosso calendário, enquanto nos atacam por todos os lados, enquanto nos querem ver tropeçar, aqui dentro há estabilidade. Há referências. Há liderança. E ver Rui Barros, depois de tudo o que já conquistou, continuar a representar o clube com esta paixão, reacende qualquer chama que estivesse a esmorecer. Esta taça tem de ser levada a sério. Tem de ser encarada como objetivo claro. Porque cada jogo é uma história. Cada eliminatória é uma final. E cada palavra dita por quem sente o clube como Rui Barros é uma lição. Esta última notícia não é uma bomba. Não é polémica. Não é escândalo. É alma, é raiz, é Porto. Se chegaste até aqui, comenta. Diz-me o que sentiste com estas 5 notícias. Diz-me qual te tocou mais. E acima de tudo, mostra que estás aqui, sempre. Deixa o like, partilha com outros portistas, subscreve o canal, porque isto, meus amigos, não é só futebol. É sangue azul. É garra. É crença.